Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar e dizer que sou teu. Abba, Pai, quero te abraçar, eu quero te beijar e dizer que sou teu, que tu és meu. Que tu és meu. Que tu és meu. Que tu és meu. Quando entro em tua presença, eu sinto até vontade de voar. E quando estou em tua presença, eu sinto vontade de cantar, de dizer que eu te amo, de dizer que eu te quero, de dizer que o que eu mais quero é estar contigo, de dizer que eu te amo, de dizer que eu te quero, de dizer que o que mais quero é estar contigo eternamente. 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 Amém? Glória a Deus, gente. Aleluia. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Escrevam aí, por favor, em letra maiúscula. Escrevam assim: religiosidade, vírgula, a mãe da orfandade. Ou melhor, faça o seguinte, escrevam assim: religiosidade, a mãe das orfandades. Escrevam aí para eu fixar, por favor, enquanto vocês vão entrando, preparando o ambiente, preparando o protocolo para que o rei se mova. Se o pai não falar aqui, de nada adianta essa live. Então escrevam: religiosidade, vírgula, a mãe das orfandades. É o tema da nossa live de hoje. Glória a Deus. Isso aí, obrigado, Cleide. Cleide escreveu primeiro aqui, vou tentar fixar isso aqui da Cleide. Fixado. Amém, gente? Tem algum religioso aí? Hã? Diga assim: show religiosidade, show farisaísmo, show legalismo, show teologismo. Nós somos apenas filhos.
filhos sedentos pelo Pai. E hoje nós teremos esse tema tremendo. Já vou abrir aqui, vou ver se o pastor Irineu Grupo já está conosco. E vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Shalom, meu querido. Oi, pastor. Paz, tudo bom? Melhor agora. Deixa eu aumentar meu volume aqui para eu te ouvir melhor. Peraí. Fala alguma coisa aí. Tá bom aí, olha aí. Pastor, tá me ouvindo bem? Tá bom? Tá legal aí? Tô sim, tô sim. Homem de Deus, que bom tê-lo novamente aqui Bom, conosco. Eu benção. celebro, eu celebro quando alguém que eu convido vem pela segunda vez. Porque na primeira vez é um ato de coragem, né? Ou é o Aí, contrário, né? A primeira é você convida a ver se gosta. A segunda, eu sempre falo que um pregador, quando ele volta nas mesmas igrejas, é porque ele tem alguma coisa boa, né? Porque senão não voltaria, né? mas você, antes de eu te convidar, eu já sabia que você já era faixa preta no reino. Então, isso dispensa comentário. Mas de minha parte, eu te convidar e você aceitar voltar, significa que alguma coisa boa, pelo menos um tiquinho, eu possa ter feito para ter essa honra de te receber novamente. Seja muito bem-vindo aqui. Os, Pastor Ricardo, na verdade, no reino de Deus, a gente precisa ter uma compreensão muito simples, assim, que no reino de Deus nada é uma via só. Não existe essa questão de alguém se achar maior porque ele tem uma via só. A gente no reino de Deus é duas vias. Você serve e recebe, você dá e recebe. Então, a gente precisa. A gente sempre tem que ter isso bem claro dentro do coração de que não importa a grandeza, o tamanho que Deus chama o seu ministério, a sua vida, a gente sempre em relação ao outro, no cristianismo, a gente sempre tem duas faixas, uma que vai e uma que vem. Então, na glória a mesma Deus. medida que você abençoa alguém, você também é abençoado. Nas Amém. mesmas proporções, né? Eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido com crianças, tenho aprendido com gente que talvez não é conhecida, mas que assim, no particular, né, nessa troca do cristianismo que existe. Então, o maravilhoso é isso, é saber no coração que em tudo aquilo que a gente faz com alguém, servindo alguém, você não está só dando, você tem um canal de reciprocidade que você recebe também, né? Então, isso tem que estar claro em nosso coração, assim, para a gente sempre seguir adiante e poder servir as pessoas, porque na mesma estrada que vai, tem outra que volta, te abençoa, né? Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu estava conversando esses dias no telefone com o Judson de Oliveira e ele Hum, me falou, e Judá Bertelli também me falou a mesma coisa, sobre o voo das aves, né? Que as aves elas voam no formato de V e a ave que está na frente de vez em quando se cansa, então ela vai para trás para que outra faça o revezamento e para que exato. todas consigam chegar mais rápido juntas. Se por acaso uma delas se perder no caminho, duas saem do posicionamento, voltam lá atrás para poder resgatá-las e trazê-las. Isso é muito lindo porque o céu nos ensina, né? Dentro do cristianismo, ainda que a prática da religião não é assim, mas a gente não pode perder essa simplicidade do evangelho, né? De entender que a gente sempre tem que estar em prol do outro. O cristianismo, ele sempre está em prol do próximo, né? E aí é que a gente, quando serve o próximo, é a forma de ser abençoado. É, Amém. essa é a forma de Deus abençoar a gente, né? Mas Glória a foi Deus. bênção. A outra live que a gente teve aí foi bênção, né? Foi bênção Foi de bem. Deus. E Pastor, pode falar, desculpe. esse assunto aí que você está agora programando para essa semana, também é um assunto muito especial, mas assim, pouco ensinado na igreja, né, pastor? Muito pouco vivenciado, ele é muito negligenciado. É, é, nós temos um costume de entender que a igreja ela é uma igreja de irmãos. E toda a multiplicidade de Deus, ou toda vez que Deus quis multiplicar alguma coisa, Deus sempre usou a cadeia de pais e filhos, nunca de irmãos.
Então, a gente usa muito a área ministerial, usa muito a área da irmandade, mas assim a gente esquece essa parte importantíssima da paternidade que deveria ser desenvolvida melhor dentro da igreja, né? Então, às vezes, a gente vê gerações que se perderam porque não tiveram bons pais espirituais, né? Não tiveram bons pais naquela geração. Alguns se salvam, mas muitos se perdem, né? Na verdade, eu já estou há 10 anos falando de paternidade, porque eu vejo hoje muita gente falando de paternidade, mas quando eu comecei a falar, o que me chamou a atenção foi que o diabo ele roubou da igreja uma coisa que tá dando certo na macumba, meu irmão. Na macumba tá dando certo, tem pai de santo, a pessoa fala com tanto orgulho. Uma vez eu entrei no avião, todo mundo no avião era macumbeiro, menos eu. Todo mundo vestido de branco, com as suas guias, todo mundo muito comportado. E de repente um homem lá na frente no avião falou assim, e tinha um senhor do meu lado sentado, eu estava no meio, perto da asa. Tinha um senhor do meu lado, parecia até o cantor Roberto Carlos, um senhor com cabelinho assim, arrumadinho. E lá na frente ficou de pé um outro quarentão da minha idade assim, olhou para esse senhor que estava do meu lado e falou assim, sua bênção, meu pai, posso ir ao banheiro? E aquele senhor que estava do meu lado falou assim, Deus te abençoe, filho. Aí o macumbeiro que estava na frente foi no banheiro e voltou. E eu fiquei pensando assim, vou chamar esse homem para pregar na minha igreja. Para ensinar os princípios do reino, porque o filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas hoje nós vamos falar de religiosidade, a mãe das orfandades, pastor. Há alguns anos atrás, eu estava assistindo um pregador muito famoso, e um pregador que me abençoou muito no início da minha vida cristã, e ele falou uma sentença interessante. Ele falou, nada mais mata nesse mundo do que a religião. Meu Deus. Nada destrói mais do que a religião, né? Então, a gente vê assim, uma profunda raiva de Jesus, não sobre as pessoas, mas sobre um sistema religioso que Jesus chegou a se referir, né? Que quando os fariseus faziam discípulos, tornavam eles 10 vezes mais réu do inferno do que os próprios professores. Então, o ambiente religioso ele é muito terrível, porque ele faz todo mundo trabalhar para sustentar aquele sistema, que é o sistema religioso. Ele perde a referência do evangelho, ele perde... ele muda as características, né? Então, agora, a religião realmente ela é a mãe de todas as orfandades. Nada produz mais orfandade dentro de um sistema, às vezes pequeno, médio, até global, do que um sistema religioso, né? Isso sem sombra de dúvida, porque deixa uma geração inteira órfãos, né? Você sabe que eu separei aqui 5 frases, que são frases que vão ativar a nossa conversa. Na verdade, eu vou soltar a frase e o senhor vai falar o que o Espírito lhe der dentro dessas frases. Então, a primeira é a seguinte, na verdade não é uma frase, é uma consideração. Uhum. Quando Jesus, a primeira vez que Jesus entrou numa sinagoga, Jesus abriu a Torá e ele leu o livro de Isaías e ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Ele citou ali o seu ministério. Diz a história e a cultura que naquela sinagoga que ele entrou tinha uma cadeira chamada a cadeira do Mashiach, a cadeira do Messias, porque os judeus acreditavam que um dia o Messias viria. E naquele dia que Jesus leu aquele texto, ele falou assim, eu sou, e sentou naquela cadeira. E os judeus ficaram furiosos e expulsaram Jesus e tentaram matar pela primeira vez Jesus. Depois eles voltaram para dentro da igreja e falaram assim, gente, vamos continuar o culto, vamos continuar o louvor? E até hoje, isso acontece. As igrejas, elas botam o pai para fora, mas elas não sentem falta. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a cultuar o próprio culto. O culto ao culto. Então, elas são órfãs de Deus, porque não tem relacionamento com o pai,
uma vez que o Deus delas, o pai da fé delas, não é o próprio pai, mas sim a religião e o culto. Faz sentido para ti? Faz, pastor, porque todo o ambiente religioso, ao menos a visão satânica do ambiente religioso, é tirar o relacionamento entre Deus e o ser humano. Isso aí é para que toda a carga das pessoas que servem aquele lugar sirvam o sistema e não vivam por um relacionamento. E Deus, a gente olha desde o princípio, lá em Adão, depois em Abraão, e assim no decorrer da história, Deus sempre primou muito por relacionamento, com promessas, né? Mas sempre primou por relacionamento, mais profundamente na igreja, quando ele faz uma aliança e que ele agora torna-se pai das pessoas, né? Ele se torna o pai. É interessante que no Antigo Testamento, Deus tem 60 e poucos nomes ao qual ele é conhecido, como se alguém queria ir para a batalha, então invocava Deus é minha bandeira, né? Jeová Nissi, Deus é minha bandeira. Se ele fosse atravessar o Mar Vermelho, uma luta muito grande, invocava Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e, enfim, na medida que ele precisava de uma ação de Deus, Deus tinha um nome em relação àquilo. Mas no Novo Testamento, a não ser quando Jesus está crucificado na cruz, que Jesus fala Elohim, Elohim, uma das formas que ele chama Deus, né? Que é uma das formas Deus, Elohim, mas quase em todas as outras formas que Deus é conhecido no Novo Testamento é como Pai. Jesus até ele fala muito sobre quando você entrar no seu quarto, né? Você ora ao teu Pai que está no céu. E é interessante que a palavra que Jesus usa é a palavra que os hebreus falavam para os seus pais, né? Uma forma querida, né? Que é Abba, ou seja, paizinho, né? A palavra Abba é a palavra pai dita por uma criança pela primeira vez. Isso. É como se fosse assim, você falar paizinho. Tipo, Papá, isso. Uma coisa muito íntima, né? Muito íntima, muito simples, muito pura, né? Então, Jesus estava dizendo isso. Olha, vocês agora têm um pai. Então, Deus nunca mudou essa forma. O relacionamento sempre foi extremamente importante para Deus. E é o que é o mais importante para Deus. Mas assim, o sistema religioso e a religiosidade em si, ele é um mal que se apegou ao coração dos seres humanos. E aí depois há uma inversão de valores. É mais ou menos quando começa uma igreja. Quando começa uma igreja, ela começa por causa da importância das pessoas. Então, quando você começa uma igreja, é muito importante as pessoas, porque é com elas que você começa. Depois de um tempo, se alguma pessoa não produz para o sistema que está se formando, aquela pessoa já não é mais importante. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. A religiosidade começa a tomar forma e há uma inversão de valores. Aí se sacrifica pessoas. Eu acho até uma coisa muito terrível quando você olha no Antigo Testamento, né? Reis que sacrificaram seus filhos, que queimaram seus filhos. E a gente conta essas histórias em pregações, mas assim a religião também sacrifica demais, ela mata demais, ela sacrifica muita gente, ela destrói muita gente. Tanto que a gente olha hoje dentro do sistema religioso, não da Igreja de Jesus. Eu até não sei assim como Deus vê essa questão, mas dentro do sistema religioso, para cada uma pessoa que está no sistema, existe uma que está fora. Hoje, dentro da igreja sistêmica, ou seja, do sistema igreja, não do corpo de Cristo, mas do sistema igreja, para cada uma pessoa que serve a Deus, teve uma que saiu. Uma está fora sacrificada, morta, que é rebelde, que não produz para aquele sistema, não serve para aquele sistema. Apedrejada e jogada para fora do arraial. Ela foi sacrificada. Eu vou te falar rapidamente. Na verdade, ela foi sacrificada por causa do sistema. O sistema religioso é mais importante que as pessoas. Isso é muito triste, porque um dia a gente vai dar conta para Deus
nessa questão, porque para Deus a gente nunca pode esquecer, as pessoas sempre são mais importantes. Nunca, sistema nenhum é mais importante do que uma pessoa. Eu sempre digo, nem o trabalho não é mais importante para Deus do que o trabalhador. O trabalhador é muito mais importante para Deus do que o próprio trabalho que ele faz. Então, essas são as ordens de Deus. E a religião, ela sempre acaba interferindo nisso, né? Então, muito boa essa live quando você colocou que a religiosidade ela produz uma quantidade muito grande de órfãos, ou seja, de gente sem paternalidade, de gente que perdeu a esperança, que não tem aonde se agarrar, não tem mais aquela família aonde se apegar, né? Não tem aquela figura paternalista de que o pai se desenvolva no sentido de fazer o seu filho ser mais forte do que ele, ser o herdeiro das coisas dele, enfim. Então, tem muita gente que está perdida, né, nessa área. Primeiro, porque o sistema religioso ele não considera essa multiplicação de Deus entre pais e filhos. A gente sempre acha que é uma igreja de irmãos. Mas a gente não é uma igreja de irmãos, a gente é uma igreja de pais e filhos. Existe numa família entre irmãos, mas a sequência da multiplicação de uma família nunca é entre os irmãos. Os irmãos, eles só têm competição. A gente precisa entender que a igreja de pais e filhos é aquela que um dia, hoje, você é pai, vai gerar filhos. Os filhos, amanhã, eles vão ser pais. Ontem eu li um versículo que fala sobre isso, porque ontem eu fiz uma live e tem um texto, eu não lembro qual é, eu acho que é em 1 João, que ele diz isso. Filhinhos, vocês são conhecidos porque foram perdoados do pecado. É a primeira fase, é a criança. Jovens, sois fortes, venceste o maligno. Legal. Agora, pais, vocês conhecem o eterno. Porque só pode ser pai aquele que tem relacionamento com o pai. E aí exatamente. Exatamente. Até porque toda paternalidade, pastor, ela começa de Deus. O nosso pai das luzes, o pai das revelações, o pai das promessas, o pai da santidade, o pai da criação, de todas pai as da eternidade. coisas. É nosso Deus, é de lá que vem toda a paternidade. Então, a gente nunca pode esquecer que o comprometimento começa lá. Por isso que, às vezes, na história, pessoas podem ser massacradas por um sistema religioso, machucadas por religião ou por religiosos, mas se elas compreenderem que tem um Deus que ama elas, elas conseguem sobreviver. Se elas conseguem entender esse pai amoroso, esse pai que sobrepuja tudo isso, não importa o que os outros falam, o que os outros dizem, mas é um pai que ama eles. Se a pessoa consegue compreender isso, ela consegue sobreviver. É o caso de muita gente que sobreviveu em causa, onde não houve paternidade. Nós temos uma igreja enorme, ministerial, uma igreja que tem gente que prega Jesus, que canta Jesus, que pula Jesus, que sapateia Jesus, mas tem poucos pais. Paulo falou isso. Paulo falou isso aos Coríntios, capítulo 4, né? Versículo 14 e 15. Ele disse, gente, tem muita gente que prega o evangelho, tem gente que é aio, que é condutor, mas tem pouca gente que gera, que tem esse Olha sentimento. Só que revelação. Olha como é que o pastor Irineu Gruber reconstruiu esse versículo, gente. Porque esse versículo ele é mal utilizado por pastores que dizem assim, só eu posso ser paternidade e ninguém mais, porque todo mundo é aio. Mas não é nada disso, é o contrário. Não é nada disso. Paulo está dizendo... Paulo tem um sentimento assim extraordinário sobre paternidade, né? Porque ele desenvolve dentro da igreja de Coríntios, ele ensina sobre todos os ciclos, os padrões da vida, comportamentos, confrontamento com pecados. Paulo ele faz a coisa certa, porque paterno, o sentimento de paternidade é aquele que tem o desejo de que o filho se torne maior do que ele. Aquilo que Jesus falou, né? Olha, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer elas maiores ainda.
porque esse é o sentimento correto. É a mesma coisa de um pai ou uma mãe. O pai pode ser um pedreiro, a mãe pode lavar roupa para fora. Mas, se eles tiverem filho, eles vão querer que os filhos sejam médicos. É isso aí. É isso aí. Porque esse é o sentimento de paternal. Ou você vai trabalhar em função de que seu filho se torne maior do que você. E a religião, desculpe lhe interromper, mas a religião ela trabalha o contrário disso. Eu lancei um áudio no meu grupo falando isso. Eu estou vibrando da testificação, porque meus filhos espirituais que estão aqui, eles estão ouvindo e falando, meu Deus, olha, parece que o Ricardo conversou com o pastor Irineu sobre isso. A questão é que a religião cria uma geração de nanicos. O que é geração de nanicos? Olha, eu não quero que o meu discípulo seja maior do que eu, porque senão ele vai roubar meu lugar. Então, ele pode chegar até aqui. Exatamente. Aí o outro fala assim, ele pode chegar até aqui. Aí o que vem depois pode chegar até aqui. Daqui a um tempo, morreu. Ninguém é mais nada. Porque agora, se eu falo assim, meu filho tem que fazer obras maiores do que eu, porque assim eu aprendi com Cristo, eu quero... Hoje os testemunhos no grupo do WhatsApp foram isso. Curas, eu falei, meu Deus, nem eu experimentei o que esses meninos estão experimentando. Obras maiores, imagina o que vai acontecer daqui a 4, 5 gerações. Então, hoje de manhã eu citei aqui, nosso ministério sempre primou por esse tipo de discipulado paternal, de fazer com que as pessoas que passassem pelo nosso ministério se tornassem grandes. Aí você olha, passou conosco, pastor David Kila, Roberto Marinho, Heloísa Rosa, o Davi Maia, o Júnior Batista e tantos outros que passaram. Quando eles entraram, eles não eram uma referência de nada, mas eles se tornaram maior do que a gente. Só que o que acontece é que você não é diminuído com isso. Pelo contrário. Quando eles vão falar da origem, eles vão falar de onde vieram. E então, isso acaba produzindo honra para o Pai também. Então, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês podem fazer as obras que eu faço, mas vocês vão ter que dizer de onde que veio, de onde onde é a fonte, né? Quando Davi, eu falei isso outro dia, quando Davi matou Golias, a primeira coisa que Saul perguntou, quem é o pai desse menino? Uhum. E tá vendo uma outra coisa, isso eu escrevi no meu último livro, Davi Apostólico. E uma outra coisa sobre pai e honra, meu Deus do céu, você estava falando aqui, eu estava pensando aqui. Eu vou deixar para falar essa depois que eu esqueci, mas já vou soltar uma bomba aqui para o senhor. Eu jogo a bomba e o senhor explica. Não, vou falar o que eu ia falar que eu lembrei. Quando Davi voltava das batalhas, as moças cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Por quê? Eu pensava, quando eu era religioso, que as moças eram encantadas e apaixonadas por Davi e cantavam essa música. Mas não é isso, não. É porque quando Davi voltava da batalha, ele trazia de volta os maridos delas. As crianças que estavam pensando, meu pai já está 6 meses na batalha, será que ele volta vivo? Exatamente. Não é isso? Será que meu marido volta vivo? Será que eu tenho comida? Será que vai dar certo? Quando Davi voltava, elas cantavam. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Saul tinha que falar assim, graças a mim. Fui eu que levantei Davi. Ele tinha que entender que a honra era para ele. Só que Davi, ele, como esse modelo de espírito de geração de nanicos, ele se invejou e ele falou assim, vou matar Davi, porque eu só quero música para mim, eu só quero cânticos para mim. Né? Agora a bomba que eu vou jogar aqui. Você quer comentar sobre isso antes de eu jogar a bomba? Não. Eu só a respeito de Davi, é que quando a gente olha para a história de Davi, a história dos reis em crônica, a gente vê muito dos grandes reis de Israel dizendo assim, e ele fez as coisas certas, corretas, como seu pai Davi. E Davi não era o pai daqueles reis. Davi não foi na sequência, né? Como Josafá, foi filho de Davi. Mas, na verdade, o que estava falando era no sentido paternal. Davi se tornou um pai de referência para aquela geração que obedecia a Deus, que caminhava nos ensinamentos de Deus, que fazia correto o que era Deus. A referência era Davi, era o rei Davi. Então, por isso a Bíblia registra e fez correto diante de Deus, como foi seu pai Davi. Davi não era o pai daqueles reis. Mas a Bíblia referenda isso como pai por causa da referência espiritual.
Então, Fantástico. Davi ele se tornou pai de gerações. Deixou um legado assim extraordinário, né? Por causa da sua obediência a Deus. E o Davi era um revolucionário, né? Davi, se fosse um pastor de hoje, um crente de hoje, seria aquele que quebraria a banca, faria. É. Eu tenho um. Esse meu livro, eu não quero fazer, eu não estou aqui fazendo propaganda do livro, não. É que eu estou lembrando de algumas coisas que eu escrevi no livro. E eu tenho um capítulo que eu falo que Davi ele era um líder raro. Por quê? Quando ele foi para a caverna de Adulão, ele pegou gente que não tinha condição, assim, aos olhos humanos, nenhuma. E ele transformou em pessoas que faziam as coisas que ele fazia. Porque, Ele pegou assim amargurado, né? mas Bandidos, a questão é assim, desocupados da vida e conseguiu dar um destino. Esse é o papel de um pai, dar mas destino para as pessoas. a questão não é só essa. Teve um lá que matou um leão. Davi matou leão. Olha como é que o pai faz discípulos que recebem esse poder legado. Teve um outro que matava com lança, matava 800. E outra coisa tremenda. Lembra daqueles irmãos que ficaram invejados de Davi lá atrás, quando Davi foi ungido na casa de Jessé? A Uhum. palavra diz que eles foram para a caverna de Adulão e se juntaram a Davi. Ou seja, quando a unção paternal de Davi se revelou, até os irmãos invejosos, que eram autoridade sobre ele, que eram patenteados, se prostraram e falaram: eu estou pronto para receber essa unção. Esse era um líder paternal extraordinário. Davi ele esparramou essa unção em torno dele, né? Quando a gente olha para aqueles homens da caverna de Adulão, você olha que eram pessoas amarguradas da vida, sem destino, tipo assim, já não tinham mais rumo na vida, né? Aí encontraram um pai. O pai coloca rumo, coloca destino, coloca filiação, coloca nome. O pai coloca muitas coisas na vida de um filho. A Bíblia fala do filho pródigo, né? Quando ele estava sem o pai no mundo, ele estava sem destino, sem nome, sem honra, sem nada. Bastou voltar no cuidado do pai, e tudo voltou para ele: o perdão, a honra, os bens, o destino, enfim, todas as coisas. Então, essa questão paternal dentro da igreja, ela é uma questão bastante mal ensinada, bastante mal negligenciada, eu acho, talvez. Porque, na verdade, se você se torna um pai, você tem um amor muito profundo por aquela pessoa e você não sacrifica ela para a religião. Coisa linda. Que coisa linda. Você vai treinar aquela pessoa para ser muito forte. Você não vai treinar ela para ser um escravo de uma religião, para servir um sistema. Sistema é uma coisa que tem que vir de arrasto, servindo a gente, não a gente servindo o sistema. Agora, quando a gente treina pessoas, é diferente. Você treina elas para ela ser grande, para ela ser... Hoje eu falei a posição paternal, ela define a posição de ser e estar de uma pessoa. Porque a maioria das pessoas, elas estão numa luta, num desafio, mas elas não são aquilo. O que elas são é outra coisa. Então, elas são maior do que aquilo. Agora, eu não sou o que eu estou. Por muitas vezes, a pessoa não está definido, ela acaba sucumbindo diante das lutas, porque não foi estabelecido dentro dela essa condição de ser, o que ela é em Cristo. Eu até citei aqui, eu citei lutas pessoais minhas, né? Mesmo dentro do ministério, teve um tempo no ministério que eu entrei em falência financeira. E eu lembro que o diabo veio com tudo para me destruir, assim, para me condenar. E o que me salvou foi entender que eu estava passando por aquilo, eu não era aquilo. Aquela era uma circunstância que eu estava passando, eu era maior do que aquilo. Quando aquela circunstância ia passar, ia sobrar alguém que era. Então, esse era eu. Eu sou maior do que isso. E realmente passou aquela circunstância, porque eu sou vencedor, eu tenho as promessas de Deus. Então, eu sou. Então, a paternidade, ela gera muito isso, essa firmeza de fé, essa firmeza de convicção da posição de ser, né? Eu posso estar passando numa luta, mas eu não sou isso.
Né? Nós estamos Aí, passando na pandemia, mas nós não somos uma pandemia. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso tem que estar bem definido para dentro de nós. vou lançar a bomba. A bomba é a seguinte. Nós aprendemos na teologia, na escola dominical, aqui e ali, que Deus é um, mas é três. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é três, mas é um, ele é um, mas é três. De fato, é uma verdade, a ponto de que Jesus, quando estava na cruz, ele falou com o Pai, isso é fato, ele disse, inclusive ele falou com Deus e ele falou com o Pai. São duas coisas diferentes. Porque quando ele falou com Deus, ele se sentiu desamparado. Novo Testamento, Antigo Testamento. Eloi, Eloi, lama sabatani. Mas quando ele olhou e viu o Pai, ele falou, opa, no Pai eu nunca serei desamparado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? A religião que te apresenta o Deus, ela te joga para fora, por causa dos seus pecados. Agora, a rema que te apresenta o Pai, ela diz, sempre haverá um perdão. A história do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele era muito mais filho do que o que estava. Porque exatamente. O pródigo, ele se sujou, ele bagunçou, ele tal, mas ele lembrou do pai, ele falou assim, eu tenho um pai que vai me perdoar. E o pai não titubeou em colocar anel de autoridade, botar sandália e botar roupa. A questão é a seguinte. Devido ao fato disso que nós falamos aqui, de pouco a igreja ensinar sobre quem é o pai na essência, o pai, porque ensinar quem é o filho não significa que ensinou quem é o pai. Vê se eu consigo explicar isso. Ensinar a identidade do Cristo, de Jesus, embora seja a mesma pessoa, ensinar a identidade do Cristo nem sempre ensina a identidade do Pai. Então, muitas pessoas aceitam Jesus e elas falam, eu sou de Cristo, eu tenho Cristo, eu sou cheio de Cristo. Mas Jesus, ele falou uma coisa interessante, que isso eu penso muito nisso. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E na tradução católica, ninguém vai ao Pai. Na tradução evangélica, ninguém vem ao Pai. Mas não importa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, no momento em que você me entende como caminho, eu quero que você entre numa jornada que você vai passar pelo Espírito Santo e você vai entender a paternidade. Você vai conhecer o Pai. O que acontece é que tem gente que não conhece o Pai, mas conhece o Filho. É mistério. Eu sei que o que eu estou falando é confuso. Mas tem gente que ora assim, ó. Senhor Jesus, eu entro na tua presença em nome de Jesus, ó Jesus. Nem o Pai foi citado. Porque na cabeça dela ela está no caminho, mas ela não chegou no destino. E é por isso que tem tanto crente na igreja, dizendo que é órfão. Como pode ser órfão se a Bíblia diz, Pai nosso que está no céu, não vos deixarei órfãos, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Entende? Faz sentido para ti? Na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender algumas coisas sobre Jesus. Num Dia dos Pais desses, aí eu fiz uma pregação, a relevância que teve Maria e José na criação de Jesus. Note que eles foram os pais físicos de Jesus. Eles foram os pais físicos, eles não foram os que geraram Jesus. Jesus foi gerado da palavra de Deus, do Espírito de Deus, no ventre de Maria. Mas eles foram as figuras físicas que criaram Jesus. Então, eles criaram com a paternidade tão perfeita, e a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, ou seja, fisicamente, bem alimentado, né? Crescia em sabedoria, ou seja, nas coisas naturais, e crescia em graça, nas coisas espirituais. E é interessante que quando Jesus um dia ficou para trás e ficou no templo, lá envolvido com as coisas de Deus, e aí foram perguntar para Jesus, e falou, não, eu estava envolvido com as coisas do meu pai. Note que Jesus, mesmo tendo uma família terrena, ele tinha a direção certa de entender quem era seu pai eterno. Então, Jesus nunca teve um bloqueio emocional, um bloqueio espiritual, mesmo que ele viveu num tempo de religiosidade enorme,
viveu entre os fariseus, debaixo de tudo isso, mas Jesus ele foi criado de maneira certa, com uma paternidade terrena certa e entendendo a paternidade celestial. Nós temos um problema na nossa vivência humana. Normalmente, a maioria das pessoas não tem uma boa criação, não tem uma boa paternidade, ou seja, seus pais. Então, existem bloqueios, machucaduras e um monte de coisa que, quando elas vão se referir a Deus, o Pai, elas têm um processo de bloqueio. Então, é preferível, às vezes, nem citar nome de pai, Tem gente que não consegue orar citando pai. Exatamente, porque a lembrança é uma dor. O pai não foi a coisa correta. Então, Jesus, ele teve um pai terreno, em que ele obedeceu, foi criado e tal, mas ele entendeu que isso era uma coisa muito passageira. O seu pai eterno, que era seu Deus, então ele sempre se condicionou como filho de Deus. Então, quando a gente não entende o novo nascimento e já foi bloqueado por uma vida mal estruturada, familiarmente ou paternal na Terra, sempre pode também haver um bloqueio em relação a Deus. Então, tem muitas pessoas que às vezes sentem vergonha de se relacionar com Deus, o Pai, até de pronunciar Pai, eu te amo. Tem medo de incomodar Deus nas orações. Exato. Deus deve estar muito ocupado. Para que eu vou falar do meu problema para ele? Porque também foi ensinado dentro de casa que não se incomoda o pai, que não se... Quer dizer, não houve a conversa pai e filho, não houve esse diálogo, não houve essa coisa paternal. Então, nisso, há um bloqueio. Então, às vezes, grande parte da igreja é uma igreja de irmãos. Ela prefere se relacionar com o filho no âmbito de irmão, mas não no âmbito paternal. Então, também pode acontecer muito disso. Muitas famílias machucadas. E aí é que eu acho que o evangelho verdadeiro tem que curar isso, pastor. O evangelho verdadeiro ele tem que sarar isso nas pessoas. A gente tem como ministério se tornar um pai espiritual, de que as pessoas tenham confiança para ser sarada, para ser ministradas de volta nessa área, para que esses bloqueios sejam terminados, para que ela tenha um livre acesso para se relacionar com Deus. Aí então, que tá, pastor. Hoje eu ouvi um apóstolo dizer que a maior heresia da atualidade é falar de paternidade na igreja. Eu fiquei doente, eu fiquei triste, porque é justamente essa a nossa função como cristãos, trazer para a igreja o entendimento da paternidade saudável para que as pessoas possam conseguir enxergar o pai. Claro, então, isso não é só para o pastor, não, gente. Todos os cristãos, entenda que eu vou soltar uma revelação aqui. Todos os cristãos são chamados para trabalhar na unção de paternidade. Porque lembra que eu falei o texto bíblico, que eu não lembro a referência, mas eu citei na live de ontem. Filhinhos são conhecidos porque seus pecados foram perdoados. Jovens, sois fortes, vencestes o maligno. E pais são conhecidos porque conhecem o Adonai, conhecem o Eterno. Então, o seu desenvolvimento, por isso que você precisa de um pai espiritual. Porque o seu pai espiritual vai ajudar você a crescer espiritualmente até se tornar pai. Que é o pai, irmão? Exatamente. O pai é um líder de célula, o pai é um conselheiro, é um discipulador, é um irmão mais velho na igreja que vai trazer a cura na vida da pessoa. Não é isso? E ao desenvolver de Deus, da multiplicação da igreja, ninguém vai chegar e vai falar assim, o pai vai chegar e falar, você vai casar com o seu irmão para vocês multiplicar. Irmão não se multiplica. O que multiplica é pais e filhos. Ou seja, hoje você é pai, você vai gerar filho, aquele filho, amanhã ele vai ser pai e vai gerar filho. É dessa forma. Então, hoje você tem que ser curado para curar aquele que vai ser filho, para aqueles que são filhos, amanhã ajudar a próxima geração. Porque Deus sempre está preocupado com a próxima geração. Deus sempre vai estar preocupado com a próxima geração. Deus é um Deus de genealogia.
apóstolo, esse homem que falou que é uma heresia falar sobre paternidade, na verdade ele pode estar defendendo um sistema eclesiástico unicamente, né? Uma teologia sistemática em cima disso, que defende só os padrões humanos de títulos, de nomenclatura. Na verdade, então, mas aí também é uma defesa pessoal, né? É uma questão assim, mas Deixa de ser a pessoal. paternidade é bíblica. Deixa de ser pessoal no momento em que ele publica isso para pessoas ouvirem. Deixou de ser pessoal. Pessoal é quando Na verdade né? na verdade é. Mas esse é mais um coitado de um sistema. É um ferido, porque Na só verdade, fala contra a paternidade quem é ferido. Exatamente, é aquilo que eu falei. Por isso que a pessoa acaba não falando, ele não quer ter o pai na jogada, ele não quer ter, porque não fez parte da história dele. Não fez parte da história dele. É diferente. Por isso que eu falo que Jesus foi a coisa perfeita, né? Jesus, ele nunca falou de um relacionamento ruim com Maria e com José, mas também entendeu perfeitamente o relacionamento com seu pai. Então, agora, quando você não vive essas questões dentro da perfeição, né, você acaba bloqueando isso, né? Você não quer saber, você acaba se tornando uma espécie de rebeldia dentro do seu coração, porque é uma ferida e essa pessoa, na verdade, precisaria ser amada, tratada desse mal, né? Desse mal, deveria ser tratada desse mal assim. Então, quando o título de um homem é só nomenclatura, só está debaixo de um sistema, foi gerado por aquele sistema, luta por aquele sistema, é uma coisa terrível, uma coisa muito terrível. A verdade, pastor querido, é que a religião ela foi criada. Eu escutei uma mensagem do Luiz Hermínio. Meu sonho é chegar no Luiz Hermínio nessa live aqui, convidar ele. Eu chego lá, em nome de Jesus. Mas o Luiz Hermínio uma vez falou uma coisa interessante. Ele falou que quando Moisés desce do monte e Deus vem junto, tremendo e sacudindo a montanha, o que Deus queria era se apresentar como o pai daquele povo, dizer assim, eu vou ser o pai de vocês, a partir de hoje nós vamos juntos, é nós. Só que o povo teve medo de Deus e o povo falou para Moisés assim, olha, fala você com Deus e interpreta para nós. Naquele dia foi criado o pastor. Aí Deus fala assim, já que eles não querem um relacionamento, eu vou escrever um negócio aqui, manda eles lerem e seguir esse negócio aí. Então, no lugar do relacionamento, foi criado o regulamento. Então, tudo está lá atrás. E mais atrás ainda, porque o Éden começou de uma maneira muito simples. Deus colocou um pai na terra com a mãe e falou assim, façam filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus diz assim, pai, anda com seu filho para lá e para cá e vai ensinando tudo para ele. É interessante que em Gênesis 18, 19, 18 diz assim, eu farei de Abraão uma grande nação na terra, vai ser um homem muito abençoado. No versículo 19, Deus diz assim, por isso eu escolhi Abraão, vírgula. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão ensinaria os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, ou seja, as gerações, a amar a justiça, aborrecer a iniquidade e ensinaria os caminhos do Senhor. Deus estava dizendo assim que Deus escolheu Abraão porque Abraão ensinaria os seus filhos a viver socialmente de uma forma correta. E eles também ensinariam os filhos dos filhos, filhos dos filhos, o caminho do Senhor. Então, essa questão é geracional, de relacionamento. Por que Deus escolheu Abraão para ser o nosso pai da fé? Exatamente por causa do coração de Abraão, que ensinaria os filhos, ensinaria os netos, ensinaria os bisnetos o caminho do Senhor. E olha como é que Deus não erra. Eu vibro, pastor. Desculpa, eu estou interrompendo demais. Eu fico descontrolado. Eu fico descontrolado com esse assunto. Eu procrastinei até hoje para falar de paternidade, porque esse negócio mexe comigo. O nome de Abrão, antes de ser Abraão,
Abrão. Olha o nome do cara. Pai exaltado. Abrão. É, exatamente. Deus olhou lá de cima e falou assim: eu preciso de alguém que seja pai. Eu preciso de alguém que tenha códigos de paternidade para eu criar minha geração. O Exatamente. meu primogênito, o meu primeiro, ele tem que ter códigos de paternidade. Aí ele olhou lá de cima, achou um pai, só que tinha uns probleminhas para resolver, né? O cara era exaltado. Então Deus falou assim: tranquilo, não tem problema não. Ele é Abraão, eu vou botar uma letrinha e vai deixar de ser Abrão, vai virar Abraão. Uma pequena letra muda o destino de uma pessoa. De pai exaltado virou pai de multidões, pai de gerações. Então, a Exato. única coisa que Deus quer é encontrar alguém com coração de pai. Irmão, você pode estar cheio de defeito. Mas se você tiver um coração paternal, Deus muda a letra. Ele coloca um alfazinho dentro da sua Exatamente, letra. exatamente, exatamente. E a gente olha assim para a aliança que Deus fez, a nossa aliança, a aliança da graça. Deus poderia ter dito assim: olha, vocês vão ser meus discípulos, vocês vão ser, sei lá, meu exército. Mas Deus, vocês vão ser meus filhos. Foi Deus que escolheu. Glória. Não tem. Deus poderia ter falado: Ricardo, você vai ser só mais um soldado do meu exército. Pronto. Eu já estava bom demais. Eu nem merecia isso. Mas Deus escolheu amar a gente. Deus escolheu, foi uma escolha divina. Deus escolheu se tornar pai da gente. Então, a Bíblia diz, né, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou: olha, quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Uma nova criação agora acontece. Agora vocês se tornaram filhos. E não é uma aliança, não é uma aliança só de contrato, é uma aliança de sangue, foi gerado. Agora é sangue, agora é. Então, Deus escolheu para ser pai, e essa é a questão geracional que Deus escolheu, na melhor de todas as alianças, meu Deus. Se tornar filho de Deus. Eu falei isso esses dias, eu falei que quando Jesus fala assim, na verdade, quando foi citado na Bíblia, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e a todos quanto receberam foram chamados, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A gente estava vivendo, o povo estava vivendo numa cultura grega e romana. E quando se falava filho de Deus, automaticamente se pensava em Thor, o filho de Odin, Por aí. em Loki, o filho de Odin, pensava em Perseus, em Hércules, os filhos dos deuses gregos. Então, quando Jesus fala assim, vocês serão filhos de Deus, aquilo ali era muito sério, porque na cabeça de quem estava ouvindo, estava falando assim: eu vou ser um semideus. Deus vai gerar em mim poderes sobrenaturais, porque essa era a cultura daquela época. E isso nós precisamos entender que não é mentira, pelo contrário, é a plena verdade. Que é a mais absoluta verdade que Deus nos deu de sermos filhos. Isso que nos restaura, pastor. O que restaura é quando essa questão de filho atinge a gente, cai e se torna a âncora da nossa alma. É o Cristo, rocha eterna, agora que nós ancoramos a nossa existência, a nossa vida. Não importa o que a religião diz, o que a religião sistematicamente criou de teologia, nada disso importa. O importante é que você nasceu de novo e se tornou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o mais importante. Isso sobrepuja qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer religiosidade, e faz com que a pessoa se sinta amada por Deus e comece uma nova história. Agora, não mais em um alongado de Deus, mas um filho de Deus, né? Amado por Deus. Eu louvo a Deus, assim, quando eu descobri que eu podia, num lugar em Deus, que Deus me ama, ademais de religião, do que os outros pensam de mim, eu deixo de pensar. Um Deus que me amou tão profundamente, ele não fez uma reserva, ele não disse assim: olha, se vocês me amarem, eu vou botar o filho meu para morrer por vocês. Jesus não disse nada. Deus disse assim: olha, incondicional. Exatamente. É porque eu amei vocês. É por isso que eu dei meu filho. Então, eu amei, eu tornei vocês meus filhos. Então, quem está nos ouvindo a live, aí estamos caminhando para o final, o importante é isso, você entender que Deus amou você e que o amor de Deus sobrepuja
todas essas questões, né? Esse texto de João, quando diz, né, que Deus veio para o que era seu, muitas vezes a gente condiciona esse versículo aos judeus, mas não era. Na verdade, o que Jesus estava dizendo assim, olha, eu vim para tudo aquilo que Deus criou. Para tudo aquilo que é a criação de Deus, eu vim. Então, muitos não recebem, mas aqueles que receberem. Então, não tem, aqueles que receberem, está lá, definido. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Romanos 8:13, em algumas traduções, Romanos 8:14, mas todos os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Então, é uma testificação extraordinária. Deus está colocando o selo dele, a presença dele dentro de nós. Não tem religião que pode vencer isso. Não tem um testamento que anule. Não tem um terno e uma gravata que vale mais do que isso. Não existe O nada. ritual. Porque agora o Espírito de Deus veio morar dentro. Deus veio se fazer morada dentro de nós. Então, isso é maravilhoso. E para você que ouve essa live aí, esse é o importante. O mais importante é que você se tornou filho de Deus. Você pode ter sofrido, ter um pai que não foi bom, uma família que não foi boa, uma igreja que não foi boa, mas você pode sobrepujar tudo isso em Deus. Porque Deus, ele é a margem de todas essas coisas. Agora, deixa eu falar aqui. Isso que eu e o pastor Irineu Gruber estamos fazendo aqui, e eu sei que muitos outros estão fazendo nesses dias também, porque nós estamos no mês bíblico de Ábib, o mês da paternidade. Então, o Espírito Santo está conduzindo essa maestria. Isso que nós estamos fazendo aqui, que é dizer para você, você não tem direito de dizer que é órfão. Exatamente. Porque a Bíblia diz que você tem um pai. O que você tem direito é de dizer que você tem feridas. Pode tratar até com um psicólogo, irmão. Isso. São questões emocionais. Não tem nada a ver com orfandade. Esse papel que eu e o pastor estamos fazendo aqui é o papel que você tem que fazer com as outras pessoas. Exatamente. E aí nós vamos a bandeira adiante. Espalhar a unção da paternidade divina pelo planeta. Pastor, nós estamos nos últimos 2 minutos. Fique à vontade para falar. Quando tiver faltando... Deixa eu só falar uma coisa. Você citou o pastor Luiz Hermínio. Nós temos um livro do pastor Luiz Hermínio que nós distribuímos. O pastor Luiz distribui os nossos livros lá no site dele e nós distribuímos o dele no nosso site. E ele tem um livro que fala muito sobre isso, Paternidade para as Nações. Eu conheço o pastor Luiz, assim, desde quando ele tinha um paletó de uma listra só, ele era tão magrinho. Você é um pioneiro, cara. Ele era tão magrinho. Eu levei o Luiz para muitos lugares no mundo, eu levei o Luiz para a África, levei o Luiz para os Estados Unidos, eu levei o Luiz pelo Brasil todo, ainda quando ele não era conhecido. Mas hoje ele se tornou um pai de muita gente, né? Um pai de uma geração toda. É um homem de Deus extraordinário. E ele escreveu esse livro aqui, Paternidade para as Nações. É um livro muito bom. Pastor, não tem muito material escrito. É interessante que não tem muito material escrito. Então, se alguém quiser esse livro aqui, Paternidade para as Nações, pode entrar no nosso site aí, mig.org.br, se tiver algum mig.org.br. Okay. Se tiver algum diácono aí para escrever aí, deixa aí. Então, você pode pedir lá no nosso site. Gente, bênção de Deus, que Deus abençoe todos vocês que estavam nessa live aí. Ouça essa live de novo, recapitule ela, porque tem muita coisa boa aqui, né? Mas sempre entenda no seu coração. Deus, em Cristo Jesus, se tornou seu Pai. Isso sobrepuja todas as coisas. Tudo aquilo que a religião fez, que os homens fizeram, que tudo aquilo que não foi bom na sua vida, esse Deus amoroso sobrepuja tudo isso e você vai se sentir amada por Deus, derramada por Deus e abençoada por Deus. Eu vi aí que alguém colocou .gov, é .org. É .org, gente, corrija aí. MIG é Ministério Irineu Gruber. Então é mig.org.br.
Pastor, Gente, faltam 30 muito bom segundos. participar dessa live com você aí. Eu sei que você está no seu último minuto, vai ter que despedir. Aí tá certo agora. Ó. Um beijão no coração. Gente, foi bom demais. Deus abençoe vocês. E daqui uns dias a gente está noutra live de novo junto aí. Uma honra para mim, meu irmão. Você é um ativador de destino. Ficar perto de você é voar alto. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu te agradeço, tá? Valeu, pastorzão. Obrigado, lindão. Shalom, Beijo. shalom. Amanhã, live 18 horas, o discipulado paterno, modelo